Olá, vocês terão aula hoje com o professor Edson Trombetta, aluno do doutorado da Faculdade de Educação, trabalha com tecnologia educacional, é um profissional que está ligado à Univesp e tem muita competência para falar sobre o TPEC, que é o assunto da aula 4. Espero que vocês tenham, né, uma boa aula, conheçam bem o sentido dessa relação entre contexto, tecnologia, conhecimento e intencionalidade pedagógica e com isso, então, poder ter uma visão mais ampla sobre o papel da tecnologia na formação docente. Boa aula, bons estudos. Olá, eu sou o professor Edson Trombetta, eu sou coordenador da equipe de produção e desenvolvimento de material didático da Univesp e eu vim então falar um pouco sobre o TPEC. Lá pela década de 80, o Lee Shulman ele desenvolveu um modelo explicativo da ação docente que abrangia dois corpos de conhecimento, o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. Para falar sobre isso, primeiro ele fez um aforisma. Então ele disse assim: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Existia muito naquela época desse lance de o professor é aquele que não tem a capacidade de trabalhar na área para a qual ele foi formado. Especialmente isso no ensino técnico, ensino superior. Então aquele que sabe desempenhar a sua função, ele trabalha naquilo, e aquele que não sabe, ele vai ensinar. E é a partir disso que o Shulman começa a desenvolver o seu modelo explicativo. E daí, então, o que os professores, no pensamento do Shulman, o que eles precisam saber para ensinar bem e para fazer com que os alunos aprendam com sucesso? Foi aí, então, que ele falou que há esses dois corpos de conhecimento, o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. Os dois corpos juntos, eles formam o conhecimento pedagógico do conteúdo. Para o Shulman, o professor não pode nem saber só ensinar e nem só saber o seu conteúdo. Ele precisa saber articular esses dois corpos de conhecimento num corpo novo de conhecimento, que é esse conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, para ele, o que é o conhecimento pedagógico? Engloba o que o professor precisa saber em todas essas áreas da educação: avaliação, didática, currículo, teorias da aprendizagem, psicologia da aprendizagem. Então, são todos esses elementos básicos da pedagogia, da educação, que o professor precisa saber para utilizar bem o seu processo educacional. Esse é o conhecimento pedagógico. Daqui a gente tem alguns exemplos. Então, o professor precisa saber como lidar com a avaliação da aprendizagem de múltiplas maneiras. Nem todos os alunos aprendem do mesmo jeito, então eles também precisam ser avaliados de formas diferentes. O professor precisa saber adequar o seu processo de ensino-aprendizagem de acordo com os conhecimentos prévios dos seus alunos e com os estilos de aprendizagem deles. E ele precisa ter também a habilidade mais organizacional, de como organizar uma sala de aula, como lidar com o contexto escolar, com o seu dia a dia enquanto professor. Isso faz parte do conhecimento pedagógico. Mas tem também o conhecimento de conteúdo. Então isso aqui abrange os procedimentos, os conceitos específicos de cada área do conhecimento. Então o professor de matemática ele precisa saber ensinar matemática. O professor de biologia ele precisa saber como ensina biologia. Essa área específica é o que ele chama do conhecimento de conteúdo. Então, mais do que esse conhecimento puro e simples da área, tem uma questão de pensamento dessa área. Como é construído o raciocínio dentro dessa área do conhecimento? Porque pensa, na área de humanas, na área de letras, o pensamento, a ciência, a própria pesquisa científica é desenvolvida de uma maneira diferente do que da biológica. As áreas biológicas elas têm uma forma de pensamento diferente, que é diferente da forma de pensamento da área de exatas. Então, não é só o 1 mais 1, ou não é só quais são as regras de acentuação, mas é como aquela área do conhecimento é acostumada, historicamente se desenvolveu para pensar aquela própria área do conhecimento. É isso que ele trata como conhecimento de conteúdo. Então, esse terceiro corpo, que é a junção dos dois primeiros, é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, é como esse professor conhece o seu conteúdo de ensino e para fins educacionais, ou seja, como ele consegue selecionar e trabalhar com as formas mais adequadas de ensino e de aprendizagem desses conteúdos,
sempre dentro de determinado contexto. Então, ele analisa o seu contexto educacional, conhece os seus alunos, seleciona as melhores formas de ensino, as formas como ele acredita que naquele contexto a aprendizagem vai se dar com mais sucesso e adequa, põe o seu conteúdo específico de uma forma adequada a esse contexto. Até aqui, a gente está falando do que o Schumann pensou lá na década de 80. Então, o professor precisa, dentro desse escopo, conhecer os conceitos ou os pré-conceitos dos seus alunos que possam influenciar na aprendizagem. Às vezes os alunos chegam já com um conhecimento prévio que não condiz com a realidade, então ele chega com algum mito ou com algum preconceito a respeito do tema, então o professor precisa ter conhecimento disso e saber como lidar com esses mais comuns. Ele precisa saber os melhores métodos para reorganizar esses conhecimentos caso isso aconteça, enfim, e uma série de outras habilidades e competências que ele desenvolve articulando o seu conhecimento pedagógico com o conhecimento do conteúdo. Mas a gente sabe que, especialmente nos últimos anos para cá, da década desde 2000 e alguma coisa para cá, a tecnologia está muito mais presente na sala de aula. E aqui falando tecnologia mesmo, tecnologia digital, computador, lousa digital ou coisas mais simples, como os alunos levando seus celulares. E como que isso, então, também pode ser utilizado e articulado com o conhecimento pedagógico e com o conhecimento de conteúdo? É óbvio, antes disso existiam outras tecnologias, que não as digitais. A gente pode tratar o livro como uma tecnologia, a gente pode tratar a lousa e giz como uma tecnologia, mas aqui a gente está falando das tecnologias digitais. Então, com essa inserção das tecnologias, será que basta que o professor saiba ensinar e saiba o seu conteúdo? Como ele consegue articular esses dois corpos de conhecimento com esse novo elemento que é a tecnologia, que muitas vezes não faz parte do seu contexto desde que ele nasceu, o professor não é um nativo digital, ele foi se apropriando disso com o tempo. Então, como então a gente consegue incorporar a tecnologia com essa ciência de que o professor tem o seu conhecimento de conteúdo e tem que ter o seu conhecimento pedagógico? E é por isso então que a gente precisa discutir essa apropriação da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem de determinado conteúdo específico. E foi a partir daí então que novos autores, lá pela nos anos 2000, eles desenvolveram um outro modelo explicativo da ação docente, que é o TPEC. Essa é a representação do TPEC. Vejam que a gente tem o conhecimento pedagógico, a gente tem o conhecimento de conteúdo, as bases do Schumann, e depois a gente tem aqui um outro corpo de conhecimento que é o conhecimento tecnológico. Na inserção entre esses três está o TPEC. E observem que aqui tem um novo elemento. Está tudo isso circulado por um contexto. Então, para além de ter o conhecimento pedagógico, para além de ter o conhecimento de conteúdo e o conhecimento da tecnologia, tudo isso não só justaposto, mas tudo isso muito bem apropriado pelo professor, ele precisa conhecer o seu contexto. Onde se dá todo esse processo educacional de ensino de um conteúdo específico utilizando tecnologia. Então, quando a gente fala de conhecimento tecnológico, isso vai além do puro e simples letramento digital. Não é, eu sei digitar SDFG, a questão não é essa. Mas a questão é como o professor se apropria disso e isso entra na sua rotina cotidiana. Então é uma compreensão mais ampla sobre a tecnologia e como ela pode ser aplicada na sua rotina de trabalho. Aqui a gente não está falando especificamente ainda de como ensinar com a tecnologia, mas a gente está falando de ter conhecimento das potencialidades da tecnologia para a sua vida como um todo. Daqui a pouco a gente entra na educação, em como essa tecnologia pode ajudá-lo no processo de ensino e de aprendizagem. E não só aquilo que ajuda, né? Mas como a tecnologia também pode atrapalhar no seu dia a dia. São dois elementos ali que o professor precisa ter consciência. Então, entre os elementos, entre as habilidades e competências do conhecimento tecnológico, o professor precisa saber resolver as suas próprias dificuldades técnicas. Não estou falando coisas extremamente específicas, não é para abrir uma máquina, abrir uma CPU e conseguir resolver todos os problemas, mas as coisas mais básicas a gente precisa ter uma forma de resolver sozinho. Aprender a utilizar essas tecnologias com facilidade e manter-se atualizado. Então, de novo, não que precise estar sempre na última versão de todos os aplicativos, mas minimamente acompanhar aquilo que é do seu interesse. Conhecer uma quantidade boa de tecnologias, então, editor de texto, existe uma série de editores de texto, a gente não pode conhecer um só.
porque cada um deles pode ter uma potencialidade diferente, mesmo que tenha uma função inicial única. E possui habilidades técnicas para utilizar essas tecnologias e explorar essas tecnologias, mesmo que de uma maneira mais desinteressada. Então, eu não preciso querer utilizar todas as tecnologias o tempo todo, sempre para uma finalidade educacional. Mas eu posso utilizar para outros contextos. Há muitos joguinhos de celular que a gente consegue utilizar para fins de ensino. Lá no finzinho eu vou mostrar alguns exemplos. Mas eu posso só querer explorar, só querer conhecer e posso daqui a pouco já não gostar mais, já não utilizar. Mas é importante ter essa noção de que conhecer esses aplicativos, essas tecnologias, faz parte do corpo de conhecimento tecnológico. E daí então, como a gente acrescentou esse conhecimento tecnológico, a gente também vai ligá-lo com o conhecimento pedagógico e com o conhecimento de conteúdo. Então, quando a gente liga o conhecimento tecnológico com o pedagógico, ele vira o conhecimento tecnológico pedagógico. O que é isso? É como, na realidade, o processo de ensino e de aprendizagem e tudo aquilo que o cerca, como esses processos eles se alteram ou eles são intencionalmente alterados quando a gente acrescenta um fator tecnológico. Então, como que o professor pode selecionar melhores tecnologias para que o processo de ensino-aprendizagem se dê com mais sucesso? Como ele pode utilizar essas tecnologias para poder verificar a aprendizagem dos seus alunos, não só no processo de ensino, mas também na avaliação? Como ele pode utilizar essas tecnologias na preparação para a sua aula posteriormente? E não só na sala de aula ou na avaliação, mas como um apoio para ele mesmo. Como ele consegue adequar esse uso das tecnologias às suas diferentes atividades de ensino? E acho que mais do que isso, hoje em dia a gente pensa em diferentes formas de aprendizagem. Os alunos são diferentes, vêm de origens diferentes, aprendem de formas diferentes e a tecnologia ela tem um grande potencial para nos ajudar nisso. Então, o aluno que aprende mais visualmente, ele consegue encontrar elementos na internet, o professor pode separar elementos para ele, aprender melhor da forma como ele aprende. Tem outros que preferem a presença do professor, outros aprendem mais por vídeo. Então, a tecnologia ela também pode ajudar nisso. Como o professor seleciona bem essas tecnologias para fazer com que o processo de aprendizagem se dê de fato? Quando o conhecimento tecnológico se junta com o conhecimento de conteúdo, vira o conhecimento tecnológico de conteúdo. Então, é como a tecnologia e o conteúdo específico, a matemática, a história, enfim, todas essas áreas, como eles se alteram mutuamente quando estão próximos. Ou como conhecer as tecnologias é um fator útil na compreensão da área do conhecimento. E daí aqui eu trouxe um exemplo. Por muito tempo, a pesquisa em história ela era muito mais estimativa, a gente estimava qual era o tempo de determinada peça encontrada num sítio arqueológico, mas era só estimado culturalmente, ou por relatos, ou por outros registros existentes. Com o advento do carbono 14, essa técnica, que é tratada como uma tecnologia, isso é uma tecnologia para as áreas de arqueologia, como que essa técnica mudou a forma como a gente descobre, de uma maneira mais exata, de qual época é aquele instrumento. Então veja, o carbono 14, como essa técnica de determinação mais precisa de uma data ou de um período de algum elemento histórico, ele mudou a própria forma de fazer história. É uma tecnologia que mudou a área do conhecimento. E conhecer essa tecnologia faz diferença para você conhecer a área do conhecimento hoje em dia. E isso é um exemplo de conhecimento tecnológico do conteúdo. Como essa tecnologia alterou a forma de se fazer esta ciência. Então, por fim, o TPEC. Juntando todos esses corpos de conhecimento, essa apropriação desses três corpos de conhecimento naquele centro, que já já a gente volta para aquela imagem, mas daí, então, a gente chama de TPEC. São todos juntos. Tudo junto, na realidade, seria sem esse azinho aqui do meio, seria TPCK. Mas daí, depois de um tempo se teorizando sobre TPCK, eles decidiram que TPEC fica mais sonoro. Então, hoje em dia, a gente utiliza o TPEC. Não há um consenso sobre como seria a tradução mais adequada desse termo. Eu, particularmente, prefiro essa primeira opção, conhecimento pedagógico dos conteúdos tecnológicos. Eu acho que dá mais importância para o fator humano, para o professor, aquilo que o professor precisa saber ao articular a tecnologia e ao articular o conteúdo. Mas outras traduções, por exemplo, têm conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo ou conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Eu prefiro essa primeira.
Então esse é um corpo de conhecimento que vai além da pura e simples junção daqueles 3 corpos anteriores, pedagógico, de conteúdo e tecnológico. Então ele vem de uma interação, uma integração consciente do professor, intencional do professor, desses 3 corpos em determinado contexto educacional. Então aqui a gente tem alguns exemplos do que seria a aplicação desse TPEC, né? A aplicação no conhecimento pedagógico dos conteúdos tecnológicos. Então como o professor consegue representar de maneira didática os conceitos da sua área específica utilizando a tecnologia? Veja, representação didática é conhecimento pedagógico, os conceitos da área específica faz parte do conhecimento de conteúdo e utilizando a tecnologia é o conhecimento tecnológico. Se o professor consegue representar de maneira que seus alunos aprendam qualquer conceito da sua área utilizando a tecnologia, é um bom exemplo de TPEC, seja por imagem, seja por vídeo, qualquer maneira que ele consiga fazer. O professor também precisa conhecer, né, métodos pedagógicos que se sirvam da tecnologia, das potencialidades da tecnologia, para uma construção efetiva dos conhecimentos de determinado conteúdo. Então, qual tecnologia é mais eficaz para eu ensinar matemática? E qual tecnologia é mais eficaz para eu ensinar a língua portuguesa? Com certeza não é a mesma. Eu posso utilizar para ensinar matemática um aplicativo desses que resolve conta no celular, passo a passo, e depois a gente passa com o aluno observando como é esse passo a passo, explicando. Já para a língua portuguesa eu posso utilizar um dicionário, pensando em aplicativos de celular. Então não é o mesmo aplicativo. Faz parte do processo consciente, intencional do professor, saber selecionar essa tecnologia. Conhecimento de quais fatores dificultam ou favorecem a aprendizagem dos alunos e como a tecnologia pode auxiliar nesse processo. Então, qual tecnologia, de novo, é mais adequada não só para essa área do conhecimento, mas para esse grupo de alunos que está aqui comigo neste contexto educacional? Eu posso até achar uma tecnologia maravilhosa, mas que não funciona no celular dos meus alunos. Então também não faz muita diferença se a tecnologia é maravilhosa, porque este contexto aqui não está apto para essa aplicação. Então, articular esses 3 corpos de conhecimento numa ação educacional, isso faz parte do TPEC e está entre aquilo que a gente espera de habilidades e competências do professor em qualquer nível educacional, em qualquer modalidade de ensino. Por isso que a gente volta aqui. Veja, se o professor consegue representar didaticamente o seu conteúdo que está aqui neste corpo, então ele representa didaticamente um conteúdo utilizando a tecnologia, a gente consegue chegar aqui no TPEC, o meio de todo esse processo. Mas aí a gente lembra, opa, e esse círculo aqui, o que significa? É isso que a gente está falando de contexto. Se a gente pensa numa educação básica ou numa educação superior, são contextos diferentes. Uma educação presencial, uma educação à distância, são contextos diferentes. Faz parte do processo de aplicação do TPEC conhecer esse contexto para aplicar de uma maneira adequada. E aqui eu trouxe 3 exemplos rápidos, mas é mais para ilustrar mesmo. Tomando aquela primeira definição de tecnologia, não só a tecnologia digital, mas qualquer tipo de tecnologia, aqui a gente tem elementos que eu pelo menos utilizei em aulas de matemática, tem régua, tem transferidor, a gente utiliza para fazer gráfico, para fazer esse tipo de coisa. Mas veja, isso é para construir conhecimento na área de exatas. Não tem problema nenhum eu utilizar essa mesma tecnologia para fazer um desenho na aula de artes. É uma outra forma de utilizar a mesma tecnologia numa outra área de conhecimento e o que mudou foi a intencionalidade do professor. Aquilo que o professor precisava fazer em determinado contexto de ensino-aprendizagem. Aqui, esse outro exemplo é do The Sims, ou qualquer outro de realidade simulada, assim. A gente pode pensar que dentro de um jogo como esse, o aluno ele vai estar exposto a situações muito variadas. Então a gente pode pedir para que ele administre uma cidade e administrando uma cidade dentro de um jogo desses de realidade, ele vai ter que controlar finanças, ele vai ter que entender de sociologia, ele vai ter que entender de uma série de coisas ali. O que depende, o que na realidade vai alterar a forma como a gente utiliza essa tecnologia é aquilo que o professor espera, é o objetivo de aprendizagem do professor. São as habilidades e competências que ele pretende desenvolver no seu aluno, naquele grupo de alunos, dentro daquele contexto, numa disciplina específica.
E aqui a gente tem o Minecraft. O Minecraft também ele é um jogo que os alunos usam no dia a dia, mas ele também pode ser utilizado com intencionalidade pedagógica. Dá para se construir no Minecraft mundos muito complexos. Eu vi dia desses, numa feira que eu estava participando, que tem escolas pelo Brasil que estão utilizando o Minecraft como uma forma de representar alguns prédios históricos ou monumentos históricos que estavam ameaçados por conta de guerra. Então veja, você consegue ensinar história utilizando o Minecraft. Você consegue ensinar geografia utilizando o Minecraft. E é por isso que então a gente pensa que no TPEC o conteúdo a ser ensinado ou o objetivo pedagógico ele não está na tecnologia que a gente utiliza. Ele não está embutido aqui no compasso e no esquadro. Ele depende de como o professor planeja utilizar essa tecnologia naquele contexto de aprendizagem e para ensinar determinado conteúdo pedagógico. Não está embutido, a gente costuma dizer, pelo menos no meu grupo de pesquisa lá na USP, que a tecnologia não é educacional. O professor faz um uso educacional da tecnologia. E daí a gente pode aplicar isso para qualquer coisa, seja para uma tecnologia digital, seja para uma coisa mais simples como esquadro e régua. Era isso que eu tinha para trabalhar. Espero que seja uma aula interessante, que tenha sido uma aula interessante e muito obrigado.